Este estudo é referente à Lei de Deus. Saiba toda a verdade por elas, mas pela fé em Cristo Jesus, ou seja, pela minha crença que realmente Jesus veio como Salvador. Em Romanos, no capítulo de número 3 e o verso 28, diz que concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então aqui ele confirma que somos justificados pela fé, independentemente de nós dizermos que fazemos coisas boas ou não. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo 20, voltando atrás um pouquinho, no mesmo capítulo, Romanos capítulo 3, o verso 20 diz: visto que ninguém será justificado diante dele por obra da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, ou seja, a função da lei, como eu já falei, né, e vamos frisar agora para nós entendermos o que Paulo está dizendo aqui. Ela é fazer o quê? Nos advertir do pecado, é nos mostrar os nossos erros, é mostrar a nossa conduta, né? Diz assim: visto que ninguém será justificado mediante dele por obra da lei, em razão de que, qual é a razão da lei? Pela lei veio o pleno conhecimento do pecado, ou seja, sem a lei era impossível nós termos conhecimento do bem e do mal. Sem lei era impossível nós termos conhecimento do pecado. Então era necessário, né, que viesse a lei para que nós tivéssemos o conhecimento do pecado. Porque se não tem pecado, para que iria existir Salvador? Salvador de quê? Nós entendemos que pecado, para você pecado é o quê? Para mim pecado é a transgressão. A Bíblia diz que o pecado é a transgressão. Transgressão de quê? Da lei, de uma ordem, de algum mandado. Mas se esse mandado não existe, automaticamente o pecado também não existe. Então, para o pecado existir, é necessário existir ordens, é necessário existir leis. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 7, o verso 7, Paulo ele deixa bem claro, quando ele diz que diremos então, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado se não fosse por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecimento da cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Então ele está sendo bem claro, né? Que se não fosse a lei, ele não saberia o que significa a palavra cobiça. Se não fosse a lei, ele não saberia o que significa a palavra roubar. Se não fosse a lei, ele não saberia o que era a palavra honra teu pai e tua mãe. Como você vai seguir uma norma? Como é que você vai acreditar em alguma coisa que você não viu, né? Está escrito na lei assim: não terás outro Deus diante de mim. Onde é que está escrito isso? Vamos dizer que não existe esse mandado. Então, se não existe esse mandado, eu posso escolher o Deus que eu quiser. Eu posso fazer para mim um Deus que eu quiser. Mas se já existe esse mandado, olha, não pode ter outro Deus diante de mim, isso significa que pode haver transgressão, né? E o pecado ele só existe quando existe uma lei. Foi por isso que Jesus ele veio ao mundo, para arrancar o pecado do mundo de uma vez por todas. Vamos ver o que Paulo ele confirma em Romanos no capítulo 5 e o verso 13. Romanos capítulo 5 e o verso 13 diz claramente, porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Ou seja, se não há lei, então não tem pecado. Se não tem pecado, não precisa de Salvador.
Isso significa que a lei ela está revigorando até agora. Qual é a lei que está revigorando até agora? Os 10 mandamentos. Cristo, ele substituiu a lei cerimonial, que foi a lei de Moisés. E os 10 mandamentos, ele continua a vogar no dia chamado hoje. Porque ele diz aqui no versículo 13, porque até o regime da lei, ou seja, até que a lei seja escrita, havia pecado no mundo, ou seja, enquanto a lei estiver escrita, existe pecado. Aí ele fala na parte B do versículo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei, né? Ou seja, se você disser assim, irmão, então a lei, eu acredito que a lei ela foi abolida, então não existe pecado, entendeu? Você acredita que a lei de Deus, o caráter de Deus voga hoje? Os 10 mandamentos do Senhor está vogando hoje? Se você acredita, existe pecado. Eu não acredito não, irmão, que está vogando mais não, isso aí era só no passado, então não tem mais pecado, para que Salvador? Né? Vai servir de quê? Deus enviar o seu Filho unigênito para morrer por nós, para quê? Se ele veio na intuição de libertar os nossos pecados, de salvar-nos do pecado. É tanto que em Mateus, no capítulo 1 e o verso 21, fala claramente o porquê da vinda de Cristo. Mateus capítulo 1 e o verso 21, diz a palavra do Senhor, ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então o intuito de Jesus é libertar-nos do pecado. E o que é esse pecado? Segundo as Escrituras Sagradas, em 1 João, no capítulo de número 3, e o verso de número 4, fala claramente o que é esse pecado. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Você vai encontrar essa versão na NVI, a Bíblia NVI, na Bíblia anotada, na Bíblia sempre viva, e em outras versões como Almeida Corrigida, você vai encontrar que o pecado, que a lei aqui, que o pecado é iniquidade. Todo aquele que comete pecado, comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E o que é iniquidade? Iniquidade significa transgressão. Então dá para entender que transgressão é quando você aflige alguma coisa, é quando você viola algum direito, alguma regra. Por isso que a tradução, a NVI, ela fica mais clara quando se coloca que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Ou seja, vamos dizer que seu pai ou sua mãe te dá uma ordem para você não andar a mais de 100 metros. Tem uma linha lá, uma linha vermelha, você não pode ultrapassar essa linha. Aí você diz, mas por que eu não posso ultrapassar essa linha? Eu vou ultrapassar pelo menos meio metro. Você não sabe o que é que tem do outro lado da linha. Aí você vai, ultrapassa a linha, passou meio metro, botou a perna para o outro lado da linha. Vamos aqui fazer uma hipótese. Um animal veio e tragou. Quem foi o culpado? Foi o pai e a mãe que ordenou que não ultrapassasse a linha, ou foi você que ultrapassou a linha? Vamos dizer que foi você, porque você desobedeceu. Mas eu desobedeci o quê? Uma regra, uma lei, um mandado. Eu desobedeci um mandado, e quando eu desobedeço esse mandado, eu cometo uma transgressão. Eu estou violando alguma coisa.
Então, meus amados irmãos, nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, para nós praticarmos boas obras. O mesmo versículo de Efésios capítulo 2 e o verso de número 10, ele diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O verso 8 anterior diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, mas dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aí ele diz no verso 10: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A possibilidade de nós praticarmos boas obras é em observância à lei de Deus. Então, o que dá para entender aqui é que a lei do Senhor, o caráter dele, as ordenanças dele, os 10 mandamentos, ela é um espelho para nós, que reflete para nós o caráter de Deus. Entendeu? Os 10 mandamentos é um espelho que reflete para nós o caráter de Deus. E esse caráter, que são os 10 mandamentos, devem ser observados, devem ser seguidos. Porque como posso eu praticar boas obras se eu não obedecer à lei do Senhor? Vamos ver o que diz em Romanos 3. Romanos 3 e o verso 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Ele diz: não, de maneira nenhuma, antes a confirmamos a lei. Então, Paulo, ele dá essa ordem aos romanos e a todos a quanto segue o cristianismo, que devemos confirmar a lei, ou seja, ela não pode fugir, ela é um parâmetro. Como eu falei, ela tem o poder de nos mostrar o pecado, porque a finalidade dela é essa, é de nos mostrar o pecado. E aí Deus, quando vê que nós conhecemos o pecado, Ele manda o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar do pecado. Continuaremos pecando só porque conhecemos a Cristo agora? Não. Veja o que Paulo diz no capítulo 6 de Romanos: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça de Deus abundante na nossa vida? De modo nenhum. Como, pois, viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fôssemos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, a graça veio não para substituir a lei de Deus. A graça ela veio para nos libertar do pecado que a lei nos mostrou. Então a finalidade da lei é nos levar até a Cristo. Isso está em Romanos no capítulo 10 e o verso 4, quando diz: porque a finalidade da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Se você crê, se você diz que faz boas obras, se você diz que é justo, você não vai ser salvo pela sua bondade ou pelo seu mérito. Mas se você crer na graça de Cristo, você será sim salvo. Então qual é a finalidade da lei? É nos levar até a Cristo. Então a finalidade dela é nos mostrar: olha, você pecou, então o Salvador está aqui, é Jesus. Se achegue até a Ele para que Ele possa te salvar.
Se você continuar pecando depois que conheceu a Cristo, você vai continuar sem graça. Porque Cristo, Ele veio para nos libertar do pecado, dando a sua graça e morrendo na cruz do Calvário. Mas se Cristo morreu na cruz do Calvário e nós não aceitamos a sua graça, que graça tem a nossa salvação? Sem querer aceitar que as ordenanças do Senhor tem como finalidade nos levar a Cristo. Seria em vão a morte de Cristo, porque Ele morreu na cruz do Calvário para perdoar nos nossos pecados, nos dar a sua graça. E a sua graça, ela depende da nossa confiança no Senhor, do nosso querer com Deus, de nós queremos se agarrar às promessas do Senhor de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Em 1 Timóteo, no capítulo de número 1, de o verso 15, louvado seja Deus, diz assim a palavra do Senhor: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Louvado seja Deus. Nós temos uma lei da liberdade que é capaz de nos salvar. Ela nos mostra com sua finalidade o Filho de Deus, que veio como homem em carne, para mostrar que a justa exigência da lei de Deus deve habitar dentro dos nossos corações. Porque Paulo, ele diz em Romanos no capítulo 8: agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Para quem não sabe, a lei do Espírito de vida é o caráter de Deus, são os mandamentos do Senhor. A lei que dá vida é os mandamentos do Senhor. Porque o que a lei for incapaz de fazer no que estava enferma pela carne, isso fez Jesus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que a justa exigência da lei, ou o preceito da lei, se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E no verso 7 ele ainda diz assim: por isso, o penhor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus e nem pode estar. Então, se nós vivemos pelo Espírito de vida, nós temos que estar sujeito à lei de Deus, viu? Então, resumindo que nós somos salvos pela graça do Senhor para obedecer os mandamentos do Senhor. Nós não somos salvos pela graça do Senhor para fazermos o que não presta, para fazermos as coisas erradas. Nós somos salvos pela graça do Senhor para vivermos uma novidade de vida, para vivermos o que o Espírito de Deus nos mostra, para nós sermos cumpridores do que é justo, do que é reto diante de Deus. Que esta palavra esteja gravada no teu coração na manhã deste sábado, em nome de Jesus.